Bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos aos vídeos de hoje. O que a Dilma Rousseff estava fazendo durante a ditadura militar? Já segue o meu perfil para conhecer a história de outras pessoas importantes do Brasil. Dilma nasceu em 1947 em Belo Horizonte, Minas Gerais. É filha do advogado Pedro Rousseff e da professora Dilma Silva. Seu pai era um imigrante búlgaro e sua mãe, nascida em Nova Friburgo, mas a família toda cresceu em Minas Gerais. Dilma foi a 36ª presidenta do Brasil e hoje lidera o Banco do BRICS, que fica sediado em Xangai, lá na China. Mas, afinal, o que ela estava fazendo durante a ditadura militar? É verdade que ela, de fato, assaltou bancos e trocou com os militares? Ou ela participou de uma resistência mais baseada no diálogo? Vamos conhecer essa história. De 1952 a 1954, Dilma cursou a pré-escola. A partir de 1955, ela cursou o ensino fundamental no Colégio Nossa Senhora de Sion, atual Colégio Santa Doroteia. Em 1964, Dilma ingressou no primeiro ano do ensino médio, na Escola Estadual Governador Milton Campos, onde teve seu primeiro contato com movimentos de resistência contra a ditadura militar brasileira. Imaginem uma estudante no primeiro ano do ensino médio, repleta de sonhos para melhorar o Brasil, tendo que lidar com o primeiro ano de um governo repressivo, que foi a ditadura militar. Essa era a realidade da Dilma, que era descrita pelos professores como uma estudante com muita capacidade de liderar. Mas no seu primeiro ano de ensino médio, as portas da liberdade se fecharam. De 1964 a 1967, Dilma fez parte do POLOP, uma organização que denunciava crimes contra a ditadura e promovia diálogos em assembleia para conversar sobre maneiras de propor a liberdade para o Brasil. Posteriormente, ainda em 1967, Dilma vai se juntar ao Colina, um grupo de guerrilha armada contra a ditadura. Se vocês querem que eu faça um vídeo me aprofundando sobre o Colina, coloquem aí nos comentários. Apesar do Colina ser sim um grupo de luta armada contra a ditadura, Dilma nega a sua participação em ações mais efetivas, em ações de trocação de fatos, se é que vocês me entendem. Ela teria uma função mais acadêmica. Ela daria aulas de resistência à ditadura para os trabalhadores, aulas de socialismo, organizava encontro, trocava correspondências e lembrando que em 1967, enquanto participava dessa resistência integrando ao Colina, Dilma tinha 19 anos de idade, ou seja, era uma mulher de 19 anos enganando os militares bem debaixo do seu nariz. Ao se formar no ensino médio, Dilma vai cursar Economia na Universidade Federal de Minas Gerais, de 67 a 1969, ano que vai ter que interromper seus estudos para dar continuidade às atividades de resistência contra a ditadura, tendo que se mudar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro nesse mesmo ano. De 1969 até 1970, a vida da Dilma vai se tornar um verdadeiro filme de 007. O seu papel na resistência contra a ditadura vai aumentar cada vez mais. Ela vai ter uma importância muito maior. Vai organizar encontros de resistência, vai chegar a esconder algumas armas, vai queimar correspondências, chegando ao ponto dela não poder permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Tinha que se mudar. Ficava na casa de uma tia, falando que estava de férias, ficava em um albergue, passava para um outro local e lembrando, sempre se colocando em risco no movimento de resistência contra a ditadura militar. Sobre esse momento, não há provas oficiais de que a Dilma tenha de fato atirado contra os militares. Segundo a própria Dilma, ela nunca assaltou um banco. Em 1970, o Colina passará a se chamar Vanguarda de Ação Revolucionária Palmares, ou VAR Palmares. E a Dilma, que era chamada de Joana d'Arc da Resistência
pelos próprios militares do Exército, será presa em janeiro de 1970. Ela vai ser presa após um longo processo de perseguição, onde um de seus aliados não vai resistir à tortura, vai marcar um encontro falso e a Dilma vai acabar caindo nessa emboscada. Ao ser presa, ela vai parar nos porões do DOI-CODE. Eu não vou entrar em detalhes sobre a sua tortura para não dar ferramentas para os sádicos aqui, beleza? Mas ela vai passar aí pelos 22 dias de dor e vocês podem encontrar esses detalhes em outros locais da internet. Uma curiosidade é que os próprios militares relatam que a Dilma teve uma resistência extrema ao todo o processo de tortura. Ela jamais contou a verdade e nunca entregou nenhum dos seus colegas. Após as torturas, os militares perceberam que não iriam conseguir vencer a resistência da Dilma. Ela então saiu dos porões do DOI-CODE e foi julgada pelo Superior Tribunal Militar e condenada a pegar 6 anos de prisão, sendo então enviada ao Presídio Tiradentes, em São Paulo, para cumprir essa pena. Esse presídio não existe mais porque ele foi demolido em 1973. Durante o período em que esteve presa, de 1970 a 1973, a Dilma conheceu inúmeras viúvas da ditadura, porque ela estava presa num presídio feminino. Os detalhes desse cárcere podem ser conhecidos no filme Torre das Donzelas, que vai tratar desse período aí do Presídio Tiradentes, de 70 a 73. Mas um detalhe interessante é que a própria Dilma relata que essas mulheres conseguiram amenizar o cárcere. Elas liam livros, tinham turnos de trabalho, elas se solidarizaram entre si, para não deixar, de certa forma, as carcereiras e os militares controlarem seu tempo e seu espaço. Dilma cumpriu metade da pena, foi solta pelo próprio Superior Tribunal Militar. Ao ser solta, ela se mudou para Porto Alegre, onde se formou em economia no ano de 1977. Mas o seu papel na ditadura não acaba aí. Ao ser solta, Dilma fará parte de um instituto de pesquisa, o Instituto de Estudos Políticos e Sociais, ligado ao único partido de oposição permitido da época, o MDB. Então a sua militância de resistência vai adquirir um caráter mais legal. Ela vai começar a militar dentro da lei, digamos assim, após cumprir a pena na prisão. Através desse instituto de pesquisas, Dilma organizava palestras e debates. Mas em 77, mesmo ano de sua entrada, o seu nome saiu numa lista do jornal O Estado de São Paulo, como uma das 97 pessoas subversivas que estariam utilizando órgãos do governo para ir contra a ditadura militar. Essa lista causou a sua exoneração do IEPS, mas no mesmo ano ela foi anistiada pelo governo, sendo inocentada das acusações. Após 1979, com o início do processo de redemocratização brasileira, Dilma vai fazer parte da criação do PDT. Vai ser uma das membros fundadoras do partido criado pelo Leonel Brizola. No início dos anos de 1980, Dilma será assessora do PDT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, no início dos anos 80, Dilma vai ter uma vida política como assessora do PDT ali no Rio Grande do Sul e até 1985 vai se dedicar à campanha de Alceu Colares a prefeito de Porto Alegre. Após a campanha, Dilma vai ser nomeada secretária da Fazenda, cargo em que permanecerá até 1988. A trajetória de Dilma Rousseff é marcada por dor e sofrimento, mas apesar disso, ela nunca abaixou a cabeça. Hoje, em 2025, Dilma é responsável pelo banco mais poderoso do mundo, o Banco do BRICS, mostrando uma aptidão para a economia que poucas pessoas na história da humanidade já demonstraram. Se você chegou aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.